Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Em algumas aulas anteriores, eu expliquei sobre a diferença que há entre ressurreição e reencarnação, só que ficou uma explicação um pouco confusa, então eu venho aqui para explicar novamente sobre esse assunto, mas de uma forma mais clara e simples. Apesar que, em virtude de envolver a mente humana, e o consciente e o subconsciente, então, em virtude de serem muito complexos, vai ficar um pouco difícil a si mesmo de eu transmitir essa mensagem, mas eu vou procurar transmitir da melhor forma possível para que vocês entendam. O que eu vou utilizar para poder transmitir essas informações para vocês é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Magia do Poder Extrasensorial do Dr. Joseph Murphy. Então vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a explicação ou definição que eles dão a respeito do que é reencarnação? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 44, no quarto parágrafo, lá nos ensina que a reencarnação é o retorno do espírito em outro corpo, não importando a época ou lugar. Agora, por que eles acham que a reencarnação é necessária dessa forma? O Dr. Joseph Murphy, que é formado em PhD na área da psicologia, em seu livro A Magia do Poder Extrasensorial, na página 181, no terceiro parágrafo, ele nos dá uma orientação muito importante e necessária para entendermos esse assunto, que ele diz assim: o nosso subconsciente, ele não argumenta com nada, mas aceita as informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, que lhes é dado pela nossa mente consciente. O que isso significa? Significa que a nossa mente consciente é tudo aquilo que eu estou, no período que eu estou acordado, que eu estou vendo, sentindo e ouvindo todas as coisas. Só que a minha mente consciente, ela tem uma dificuldade. Ela tem uma dificuldade de entender e conseguir interpretar corretamente as coisas que estão diante dos meus olhos e dos meus sentidos. Então ela tem dificuldade em traduzir tudo isso. Quando ela tem essa dificuldade em traduzir todas essas informações, isso vai ser enviado e arquivado no meu subconsciente. Só que o meu subconsciente, ele já entende todas as coisas com muito mais clareza. E o meu consciente, ele já tem dificuldade. Agora é aí aonde que está o grande mistério das coisas. Olha só o que o doutor Phineas Kimby, ele disse a respeito do poder que a mente influencia as nossas decisões de entendimento. Olha o que ele disse. Ele fala assim: a nossa mente é um grande reservatório que contém as experiências e reações mentais de todas as épocas. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, uma informação diz que tudo que eu armazenar no meu consciente vai ser arquivado no meu subconsciente. Principalmente aquelas coisas que o meu consciente ele não entende. Então vai ser arquivado no meu subconsciente. Só que existem muitas coisas que estão arquivadas. É nós que não entendemos a grandiosidade das coisas que estão arquivadas. Por exemplo, como diz o Dr. Kimby, que todos nós estamos ligados. Por exemplo, a nossa mente, ela é universal. Não existe nada nem ninguém onde a nossa mente não esteja ligada. Mesmo as pessoas que nós não conhecemos, estamos ligados com elas. Por exemplo, eu estou ligado com meu pai, com meu avô, bisavô, tataravô,
meu tataravô está ligado até Adão. Só que de Adão, aí que está a coisa interessante. De Adão para cá foi construído o Egito, a Babilônia, tem os Incas, tem os Maios, os Astecas, e todas as nações do mundo estão ligadas com todas essas nações. Nós estamos todos ligados. Só que aí é que está o mistério. Em virtude dessa ligação, quando nós sonhamos ou temos uma visão, o nosso consciente ele não entende. Se eu, por exemplo, sonhar ou ter uma visão de algo do passado, o meu consciente ele não vai entender. O meu subconsciente ele vai entender e vai procurar transmitir e revelar novamente para o meu consciente. Só que em virtude da grandiosidade das informações que o subconsciente vai revelar para o consciente, o meu consciente ele vai ter dificuldade de entender todas essas informações e vai entender da seguinte forma: já que essas informações que você está sonhando são tão cheias de detalhes, a única questão lógica que você pode entender é que é você no passado. Por isso que você tem essas informações cheias de riquezas e detalhes que só uma pessoa que está lá poderia dizer. Então aí a pessoa acaba se enganando porque o consciente não entende o que o subconsciente está transmitindo para ela. Olha só, para simplificar um pouco mais, existe uma pesquisa que o Dr. Joseph Murphy ele relata no seu livro que teve uma mulher que ela foi hipnotizada e levada para épocas do passado antigo, vários passados antigos. E nessa viagem que ela fez no estado de hipnose, quando ela voltou, ela deduziu claramente que ela era duas pessoas. Uma era uma sacerdotisa egípcia e a outra, Joana d'Arc, lá na França. Outra coisa que quando ela voltou, ela mostrou claramente para o Dr. Joseph Murphy, é que ela falava muito bem francês. E ela trouxe informações da França, tanto da França quanto do Egito, extremamente ricas, com muitos detalhes que poucas pessoas conhecem hoje em dia. Então, só que Joseph Murphy continuou fazendo a pesquisa com ela e fez vários questionamentos, perguntas profundas, até chegar num denominador comum. Ele viu que essa mulher, ela que fala egípcio, ela tinha estudado muitos anos o egípcio, as construções das pirâmides e toda a estrutura do Egito ela tinha estudado e morado lá, viajado para o Egito e adquiriu muitas experiências na região do Egito. E a outra, para afirmar que era Joana d'Arc, ela, depois que o doutor Joseph Murphy pesquisou junto com ela relatou que ela tinha estudado francês num período de 4 anos e morado na França. Aí o que o subconsciente fez? Pegou todas essas informações, registrou e quando revelou para ela, para essa mulher, o seu consciente não entendeu, ele só entendeu uma coisa, que já que tinha tantos detalhes de informações valiosas do passado, essas informações só poderiam estar no alcance dela se não fosse ela mesma que estivesse lá no passado. Aí a mente consciente dela fez com que ela acreditasse que era Joana d'Arc ou a princesa egípcia, mas não era. Ela só estava interpretando errado o que o consciente dela queria que ela entendesse. Agora, olha, para que a gente possa entender melhor sobre essas coisas, não existe algo melhor do que as Escrituras.
As Escrituras, elas são muito mais claras. De tudo isso que eu falei para vocês, as Escrituras vão falar de uma forma bem simples, clara e direta. Olha só o que lá em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, nos ensina. Primeiro, que depois de consumida a minha carne, Jó diz, ainda na carne verei a Deus. Então, na mesma carne que Jó morreu, com aquele mesmo corpo, ele vai voltar à presença de Deus. Agora tem outra escritura muito importante que vai clarear mais ainda essa escritura de Jó, que está em Alma, capítulo 11, versículo 45. Lá nos ensina que após a morte, o espírito permanece eternamente com o mesmo corpo. Olha que coisa maravilhosa. Então, unindo essas duas escrituras, nos mostra que não há reencarnação. Que o que nós precisamos entender foi o que Jesus Cristo ele nos ensinou. Ele veio, morreu, e no terceiro dia ele pegou o corpo dele de volta. E depois que Jesus Cristo morreu, as Escrituras relatam que depois várias sepulturas foram abertas de várias pessoas e que todas elas pegaram seus espíritos, entraram nos corpos delas novamente e elas se ergueram na ressurreição. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com esses corpos na época de Jesus Cristo ainda e que vai acontecer conosco. Então a ressurreição, a reencarnação, ela não existe, mas a ressurreição sim. Então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Eu entendo que é um pouco um assunto meio complexo, em virtude de tratar da mente humana. Mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem no comentário que eu vou procurar esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima lição.